Oi, eu sou a Isadora e seja bem-vindo ao meu canal. Desculpa aí já de antemão pela qualidade desse vídeo. Eu sei que tá um pouco escuro, mas é porque eu estou gravando bem tarde, foi o horário que deu, porque eu estou sozinha, geralmente das outras vezes, né, o Marcos estava ficando com a Elisa para eu poder gravar. Só que hoje ele tinha um compromisso, uma gravação lá longe, ele ainda não chegou, então eu fiz a Elisa dormir. E cá estou eu aproveitando que ela dormiu para gravar esse vídeo aos 45 do segundo tempo, porque se eu não gravasse agora, nesse momento, né, não teria vídeo no canal hoje, então valorizem esse conteúdo. Como prometido no vídeo anterior, eu falei que no vídeo de hoje eu falaria sobre a minha amamentação. Então bora lá. Para quem assistiu o vídeo anterior, né, eu até citei uma parte em que eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico e eu tava numa salinha de espera, esperando o efeito da anestesia passar, quando trouxeram a Elisa para mim. E eu me lembro que a enfermeira deitou ela do meu lado, assim, meio que de cabeça para baixo, sabe? A cabeça dela aqui, na direção do meu peito, e o pé dela virado para minha cabeça. E encaixou ali e tal, aquela coisa, um negócio meio esquisito, né? Mas encaixou ali de um jeito que ela conseguisse mamar. Ela me perguntou se tava doendo, alguma coisa do tipo, e assim, tava desconfortável, mas como eu nunca tinha amamentado na minha vida, pra mim aquele desconforto tava normal, né? Então ela deixou a Elisa ali mamando e saiu. Depois de um tempo ela voltou, até então eu tava esperando vagar um quarto pra eu ficar, porque ainda não tinha vaga, por isso que eu ainda tava nessa sala de espera, esperando o efeito da anestesia passar, até que liberaram um quarto. Aí eles tiraram a Elisa daqui do meu lado, deitaram ela aqui em cima de mim, eu ainda sem conseguir movimentar muito a região do tronco, né, completamente parada, deixando que as pessoas me ajudassem com tudo, porque eu não queria sentir dor, né? E aí fomos pro quarto. Chegando lá no quarto foi bem tranquilo o restante do dia, né? Porque eu recebi bastante visitas ali. A minha sogra ficou lá um tempo, a minha madrasta ficou lá um tempo, a minha irmã caçula ficou lá um tempo, o Marcos ficou lá também durante boa parte do tempo, ali me ajudando no possível. Aí, gente, o decorrer do dia foi bem tranquilo, né? Porque tinha bastante gente ali pra pegar a Elisa no colo, ninar, cuidar dela, fazer ela dormir. E aquela coisa, recém-nascido dorme praticamente o dia inteiro. Então, foi bem tranquilo, assim, o primeiro dia, né? Até que chegou a noite. E eu me lembro que em determinado ponto, uma enfermeira disse pra mim: daqui a pouco eu vou lá no quarto pra te ajudar a amamentar novamente, né? E eu fiquei esperando, gente, porque assim, eu não tinha noção de qual seria a frequência que um bebê recém-nascido teria que mamar, né? E aí fiquei ali esperando e nada. Quando a enfermeira voltou, eu falei bem assim: moça, e aí? Vocês vão me ajudar agora, né, pra Elisa mamar? Porque desde a hora que levaram ela até minha primeira vez, ela não mamou mais. Aí ela, ai, nossa, como assim? Já era pra ela ter mamado, não sei o que. Começou a brigar comigo como se eu fosse a mãe super experiente que soubesse de tudo, né? Tava ela e uma outra enfermeira e pegaram a Elisa pra ajudar. E, gente, foi o caos na terra. Porque, assim, o meu peito já esse, né, que é o que ela tinha mamado, ele já tava com uma marca, assim, que não deveria estar, entendeu? Que é essa marca, queria dizer que ela já tinha mamado errado desde o início. E eu não sabia. Aí elas já começaram a falar que eu não ia conseguir amamentar, porque ia arregaçar o meu peito. Que elas conheciam fulana de sei lá onde que não deu conta de amamentar, porque tinha o bico do mesmo jeito que o meu. Aconselharam que eu pedisse para alguém trazer um chá ou um leite ou uma mamadeira, porque ela ia ter que sair de lá tomando fórmula, porque ela simplesmente não ia conseguir mamar no meu peito. Eu falei bem assim, gente, vamos, né? Vamos tentar? Como assim, né? Vocês já estão deduzindo que eu não vou conseguir? Eu quero conseguir. E aí, gente, foi o caos, porque tentava nesse peito e a Elisa não fazia nada. Mudava pra esse, não dava certo. E eu vendo aquela cena, as duas passando o corpinho dela, da Elisa, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, e eu desesperada.
Até que deram um jeito ali, ela deitada numa almofada aqui desse lado, deixaram ela ali. Mas ela não ficou no meu peito, acho que nem 1 minuto, já soltou e dormiu. No meio da madrugada, apareceu uma outra mulher, assim, que era um anjo. Essa, meu Deus, eu queria lembrar o nome dela, porque assim, em vista da maneira que as outras duas foram, ela foi um anjo, assim, realmente. Ela entrou e eu pedi ajuda pra ela, né? E durante a madrugada tava só eu e o Marcos no quarto, e o Marcos também, né, pai de primeira viagem, eu mãe de primeira viagem, a gente não sabia nada, né? Então a gente depositou toda a nossa confiança nessa mulher que entrou de madrugada. Ela pegou a Elisa, aí ela vinha na maior paciência do mundo, ficava lá massageando no meu peito e apertava de um lado, apertava do outro, até sair assim, gente, uma gotinha de leite. Ela vinha e colocava a Elisa pra mamar. A Elisa começava a chorar porque nem ela, tadinha, ela não sabia o que é, né? Que é. De repente ela tá aqui na barriga e aí do nada ela precisa mamar. Então ela começava a chorar porque também o fluxo era pequeno, né? Porque esse primeiro leite que desce, ele não jorra tanto igual o que é leite mesmo, né? Ele é um leite mais grosso, ele é difícil mesmo. Só que são coisas que você só descobre depois, né? Porque você tem que pesquisar, porque no momento ali ninguém te ensina nada. O povo tá nem aí pra você. Mas aí essa enfermeira me ajudou na medida do possível, ela foi apertando, massageando, aí colocava a Elisa. Apertava, massageava, colocava a Elisa. Apertava, massageava, colocava a Elisa. Ela ficou assim, mais ou menos uma meia hora, até mais. Por fim, quando a Elisa já parecia estar satisfeita, ela deixou a Elisa na almofadinha que tava ali do meu lado e saiu do quarto. Depois veio uma sucessão de fatores que eu não lembro muito bem, porque eu acho que eu já tava com muito sono acumulado, assim, porque eu dormia coisa de 20 minutos e eu acordava assustada, assim, achando que ela ia cair, sabe? Sendo que o bebê nem se mexe, quem dirá rolar a ponto de cair de cima de uma almofadinha, né? E ainda tava aquele negócio da maca erguido, zero chance dela cair, mas de 20 em 20 minutos eu acordava assustada, assim, e custava pra voltar a dormir. Aí eu sei que do dia seguinte em diante aconteceram uma série de fatores que vieram não só da parte médica, hospitalar, mas também da minha rede de apoio. Então eu não vou me prolongar muito e nem detalhar demais para não expor assim algumas mágoas grandes que eu tive nesse período, até porque eu tava no porpério. Eu até hoje não sei direito como que pronuncia essa palavra. Mas eu tava assim, né, extremamente sentimental, extremamente nervosa. Eu discuti com algumas pessoas e eu chorava, só sabia chorar. Mas, resumindo, uma amiga minha muito querida, a Andressa, me deu uma maquininha extratora de leite. E como aqui em casa eu não tava conseguindo de jeito nenhum fazer a Elisa aceitar o peito e conseguir mamar sozinha, ela veio, ela me ajudou, ela colocava a Elisa ali certinho pra mamar. E de certa forma dava certo por um tempo, mas logo ela já começava a chorar, não sei se é porque meu bico era muito grande pra boquinha dela, que era uma coisica tão pequenininha. Eu sei que ela tinha assim muita dificuldade. Quando eu colocava ela no esquerdo, ela até que conseguia um pouco, só que o meu esquerdo já estava machucado, então eu tentava forçar no direito, mas não ia. Aí o que eu comecei a fazer? Peguei essa bombinha extratora e ia tirando ali, e ficava ali, forçava e apertava pro negócio encher, aí trocava pro outro peito e ficava ali sofrendo, e no final das contas saía 5 ml, e eu ficava frustrada, pensava, meu Deus, isso não vai alimentar ela o suficiente. Aí vinha alguém da minha rede de apoio, pegava esses 5 ml, despejava na boca dela com uma mamadeira, que depois que eu fui saber que totalmente incorreto, né? Não era pra eu ter dado na mamadeira, que o certo é você dar numa seringa, numa colher ou num copinho, que é pra não ter um desmame precoce, né? Mas isso tudo coisas que eu fui pesquisar depois, que como eu disse, eu tive que aprender sozinha. Muita coisa. Eu tirava esse leite com todo esse sacrifício
pra colocarem a mamadeira na boca dela e ela acabar com tudo em menos de 1 minuto. E eu pensava, cara, isso não vai ter fim, isso não vai dar certo. Aí eu ia e insistia no peito. Aí era um caos, porque ela chorava o tempo inteiro, porque não conseguia mamar. Aí queriam dar chá pra menina. Eu entrei em desespero, pensei, meu Deus do céu, como assim dar chá pra uma recém-nascida? Ah, é porque na minha época fazia muito isso. Eu ficava indignada, porque em lugar nenhum eu vejo aconselhar dar chá para um bebê recém-nascido. Até porque até os 6 meses a única coisa que um bebê precisa é do leite materno. Deram chupeta para ela contra a minha vontade. Aconteceu uma série de coisas caóticas na fase da amamentação. A Elisa nasceu numa quinta-feira e na segunda-feira a gente tinha retorno na pediatra que acompanhou o parto dela. Ela pesou a Elisa, se eu não me engano, ela tinha perdido 600 gramas do peso dela. Isso que ela já nasceu muito magrinha, ela nasceu com 2,8 kg. E ela perdeu 600 gramas, ela foi para 2,2 kg e pouco. Aí a médica aconselhou dar um NAN para ela. No caso, ela já estava tomando NAN antes mesmo dessa médica receitar. Porque como ela não tinha conseguido mamar no final de semana, as pessoas da minha rede de apoio apavoraram e já foram atrás de uma outra pediatra que indicou um determinado NAN e ela começou a fazer uso desse NAN. Aí eu pensei comigo, né? Vou aceitar que dói menos. Aí umas 2 vezes por dia eu dava o NAN pra ela, que geralmente era de manhã, que pegavam ela comigo lá no quarto, mais ou menos umas 6, 7 horas da manhã, e davam um NAN pra ela ali no meio da manhã, caso ela sentisse fome novamente, que era pra eu poder descansar um pouco, porque eu passava a madrugada inteira ali, lutando pra ver se ela mamava pelo menos um pouco no peito, mas era extremamente difícil. E a outra era no meio da madrugada, lá pelas 2 horas da manhã, 3 horas. Que aí quando eu dava esse mamar pra ela às 2, ela dormia até umas 5, 5h30, que é um outro horário que eu conseguia descansar um pouquinho mais. E conseguia fazer os meus bicos descansarem um pouquinho, porque a essa altura do campeonato já tava caótica a situação, saindo sangue e um desespero. Aí nisso eu comecei a pesquisar na internet várias coisas sobre a amamentação, porque eu ia tentar tirar com a bombinha e não saía, não tinha aquele fluxo, né? E aí eu comecei a pesquisar e aí você lê que é o ato do bebê mamar que incentiva a produção de leite. Então, se não for o bebê mamando, a tendência é sair pouco leite mesmo, até que poderia chegar num ponto que esse leite ia secar. Aí eu entrei em desespero, pensei, meu Deus do céu, e agora? Nisso, conversando com outras pessoas, me indicaram o bico de silicone. Comecei a usar o bico de silicone no peito direito, porque o esquerdo nem com bico de silicone não dava mais, que ele já estava rachado de uns 4 jeitos diferentes. Sangrava muito, eu colocava o bico de silicone, aí eu via que quando ela mamava, eu via o sangue saindo, assim, me dava um desespero, eu já parava na hora e colocava no direito. E nisso ela ainda não estava pegando bem o peito direito. Só que quando eu fui na pediatra e eu questionei que ela não estava pegando bem o peito direito, que ela só queria o esquerdo, a pediatra simplesmente virou pra mim e falou bem assim, mãe, a sua filha não sabe a diferença entre esquerdo e direito ainda. E eu fiquei tipo... Mas é isso, ela tinha razão no final das contas. E aí o que eu fiz? Eu insistia, até que com bico de silicone deu certo. Ela foi se adaptando, até que um dia eu tirei o bico de silicone e ela pegou belezinha, certinho. Eu pensei, ufa, glória a Deus, agora o esquerdo vai se recuperar. Aí eu passava, gente, pomada, fazia uns banhos lá com um líquido roxo, que eu não lembro mais o nome, que foi a minha médica, a minha ginecologista que indicou. Eu sei que eu fazia de tudo, gente, passava umas pomadas lá e fui tratando dele, já que ela tava pegando bem o direito. Só que aí começou a empedrar, começou a dar muita dor. Aí a partir do momento que parou de sair sangue, eu já comecei a revezar, né? Aí deu, depois de uma semana e meia, que eu comecei a dar conta de revezar. Só que ainda assim, gente, eu revezava esperneando de dor, pensando, Jesus amado, e agora? Porque, cara, era assim, absurda a quantidade de vezes no dia que a Elisa queria mamar.
As pessoas da minha rede de apoio faziam de tudo, tipo, ficavam com ela, davam a chupeta, faziam ela dormir, davam o NAN, ai, soltaram fogos. Zum! Vai acordar sua irmã, vem cá. Faziam de tudo pra me ajudar, mas a cada 2 horas eu ouvia: Isadora, ela tá com fome. Isadora, essa menina tá com fome. Isadora, tadinha dela, ela tá com fome. Aí a minha vida virou uma sucessão de refeições frias, porque eu não conseguia mais tomar meu café da manhã no horário certo, eu não conseguia mais almoçar no horário certo. Enquanto tava toda a família comendo aqui, eu tava amamentando. E aí, quando eles terminavam de comer, pegavam a Elisa comigo pra eu comer. Só que enquanto eu comia, ela tava chorando. E era um choro, assim, incessável. E aí falaram pra mim: olha, eu acho que ela tá com cólica. Aí pensei: bom, e agora? É alguma coisa que eu tô comendo. Aí eu lembrei do que me disseram sobre a possibilidade da Elisa ter intolerância à lactose. Falei: bom, vou parar de dar o NAN. Só que quando eu fui parar de dar o NAN, Elisa já tava com 1 mês e pouco já. Então até chegar nesse 1 mês e pouco foi isso. Choros incessantes e refluxo, leite que começava a voltar, voltava, mamava e voltava, mamava e voltava. Pra vocês terem noção, eu pulei essa parte. Mas quando a Elisa foi na consulta dela de 1 mês, ela ainda estava com o peso que ela nasceu. Ou seja, ela levou 1 mês para recuperar as 600 gramas que ela perdeu quando ela nasceu.